Boa noite. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, Construa uma rede simples. Então, nesse capítulo a gente vai ver como que a gente deve construir uma rede. Então, vamos falar sobre o cabeamento Ethernet, coaxial e fibra ótica, explicar como que a gente deve construir o cabo par trançado e, né, e como que ele transmite e recebe esses sinais. E também a gente vai ver como verificar a conectividade de uma rede roteada simples. Então, os tipos de cabo que a gente tem, as mídias de rede, como a gente chama, a gente tem os fios de metal dentro de cabos, então que eles são codificados em pulsos elétricos. Temos as fibras de vidro ou plásticos, também de cabos, que a gente chama de fibras óticas, que esses dados eles são codificados em pulsos de luz, e também temos transmissão sem fio, onde esses dados vão ser codificados por meio da modulação de frequências específicas de ondas eletromagnéticas. Então, nos cabos de cobre, né, a gente tem o par trançado, aí a gente vai ver que e também tem o cabo coaxial, tá? São dois tipos de cabo. O mais usado, né, obviamente, é o par trançado. Na fibra ótica, a gente também vai ver o funcionamento um pouquinho dela e a gente vai ver que tem aí vários conectores e na transmissão sem fio, né? Bom, como que a gente escolhe qual é a mídia que a gente vai utilizar na construção de uma rede? Tem algumas perguntas que a gente faz para facilitar essa escolha. Primeiro, qual é a distância máxima que a mídia pode transportar um sinal com sucesso? Então, isso a gente tem que conhecer, obviamente, quais são as características de cada mídia e qual é a distância máxima aí que ela consegue transportar, né? Então, tu pensando na tua rede, qual é o tamanho que a tua rede vai ter? Tu sabendo isso, tu vai saber se a mídia ela permite ou não transportar esse sinal por essa distância. Qual o ambiente que a mídia será instalada? Será um ambiente indoor, um ambiente fechado, um ambiente outdoor, um ambiente aberto? Né? Tu vai ter que tipo de equipamentos nesse ambiente? Tu vai ter muitos motores, né? Isso vai ser dentro de uma fábrica, vai ser dentro de um escritório, né? Isso também vai levar em consideração a questão de interferências, né? E também qual a quantidade de dados e em que velocidade eles devem ser transmitidos. Quanto de dado, quanto de informação, que tipo de aplicação tu vai ter na tua rede, qual é a velocidade que tu precisa para que aquela aplicação funcione, né? Tu vai ter, por exemplo, aplicações críticas que não podem ter atraso, então também é importante a gente saber isso. E, obviamente, uma coisa que é muito lembrada pelos administradores, né, e financeiros da empresa é qual é o custo da mídia e da instalação. Tá? Cuidado com isso, porque às vezes tu tem uma mídia que é barata, mas o custo de instalação é muito caro, né? Ou o inverso, tem uma mídia cara, mas a instalação é mais barata. Então, também isso é levado em consideração. Tá? Vamos lá, os cabos de redes comuns. Tá? Então, a gente tem o cabo par trançado, que é a tecnologia Ethernet, geralmente usadas, então, em cabos par trançado para fazer essa interconectação de dispositivos. A Ethernet é uma tecnologia que é a base para a maioria das redes locais que a gente tem. E aí, nessas redes locais, o que a gente vai utilizar quando a gente usa um cabo, né, e não usa conexão sem fio, a gente vai usar um cabo. O par trançado é o cabeamento mais comum que a gente encontra hoje. Tá? Em redes mais antigas, a gente ainda via o cabo coaxial. Hoje, o cabo coaxial é visto para outra coisa. Então, no par trançado, a gente tem os pares de fios que são agrupados e trançados para reduzir a interferência. No par trançado categoria 6, que é o que a gente usa hoje nas redes locais, então são 4 pares e eles são identificados com par verde, par azul, par laranja e par marrom. E essa identificação ela vai ter em cada extremidade aí para que a gente possa
saber qual a ordem de fiação que a gente vai utilizar. Então, sempre vai ter nesse par uma cor sólida e uma outra cor listrado, né, com branco. Então, por exemplo, branco do verde e o verde, branco do azul, o azul, branco do laranja, laranja e branco do marrom, marrom. Então, aqui tem uma visualização do cabo aqui com os conectores e aqui sem o conector, né? Então, vocês conseguem ver aí os 4 pares. O cabo coaxial, ele foi um dos primeiros tipos de cabeamento de rede desenvolvidos, né? E ele é um tipo de cabo de cobre, principalmente usados em empresas de TV a cabo, que hoje também aí estão migrando para fibra ótica, né? Ele também é usado para conectar vários componentes que constituem o sistema de comunicação por satélite. Também ele possui, o cabo coaxial tem um único núcleo de cobre, então ele tem só um fio de cobre, né, que conduz o sinal, e aí ele é cercado por várias camadas isolantes, né? Então vocês conseguem ver aqui 2 tipos de camadas isolantes, né? E aqui mais uma outra malha que também protege contra interferências eletromagnéticas, né? E o cabo de fibra ótica, que ele pode ser de vidro ou de plástico, e ele tem um diâmetro quase igual ao de um fio de cabelo, e ele pode transportar informações digitais em velocidades muito altas por longa distância, né? Então, ele é muito utilizado aí para fazer as redes de backbone, né? Quer dizer, o que é a rede que tu tem precisa de maior velocidade, para grandes ambientes corporativos, onde tu tem que fazer ligação de locais muito distantes, em data centers que tu tem, precisa ter uma alta velocidade, então tu também vai utilizar bastante fibra ótica, né? E ela também é usada extensivamente por companhias de telefonia. Então, vamos falar um pouquinho do cabeamento Ethernet, né? Como a maioria das redes das casas, escolas, empresas são conectadas com um cabo de cobre par trançado, esse é um cabo barato, né, em comparação com os outros tipos de cabeamento, né? E o que a gente tem? Hoje a gente compra o PET os cabos de PET, né? PET cord que a gente chama. Internet a gente consegue comprar ele pronto, que ele já vem com os conectores, e aí tem uma metragem, né? 1 metro e meio, 2,5, né? Que normalmente tu usa isso para fazer a ligação dentro de um rack, onde vai ter teus equipamentos intermediários de rede, vai ter o teu switch, o teu roteador, né? Tu vai ter um PET panel que vai fazer a ligação horizontal da tua rede, que nesse PET panel tu vai fazer a ligação, então, até uma tomada, onde tu vai ligar outro PET panel ao teu dispositivo final, ao teu computador, ao teu notebook. Isso tu compra pronto. E também, obviamente, tu vai comprar as caixas de cabo quando tu precisa passar um cabo de um andar para outro, de uma sala para outra, né, para fazer essas ligações. Como esses cabos eles possuem um sistema que tem vários pares, e esses pares eles são trançados para que tu tenha uma proteção, né, um isolamento de interferências, e obviamente ele vem com uma capa protetora. Todo cabo que é de cobre, então par trançado, coaxial, o sinal, né, o meu dado, ele é codificado num pulso elétrico, né? Então ele transmite eletricidade. Como tem eletricidade, o que a gente vai ter? A gente vai ter interferência eletromagnética, EMI, e ele também pode ter uma redução da taxa de transferência se ele encontrar também interferências de radiofrequência, né? Interferências de eletromagnéticas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Isso aqui seria um sinal digital puro, onde vai ter bem definido o que é 0 e o que é 1. Aqui eu tenho uma interferência que pode ser um forno de micro-ondas, pode ser uma lâmpada fluorescente, pode ser um outro cabo elétrico, né? Então, se ele estiver passando próximo a esse cabo, adjacente a esse cabo, né, ele pode ocorrer essas interferências, né? E com a interferência, o meu sinal ele é alterado, né? E aí o que acontece? Essa transmissão ela começa a ter perdas e tu tem que ter retransmissão na tua rede. Então, tem que ter muito cuidado quando tu trabalha com cabeamento metálico, né? Porque tu pode ter interferências. Então, por isso que tu tem que seguir as normas de cabeamento
para fazer isso. A gente tem dois tipos de cabo par-trançado. Par-trançado não blindado, o UTP, um shield twist pair, né, que ele é o cabo de rede mais comum utilizado, né? E tem os cabos blindados que são STP, shield twist pair, que são normalmente utilizados aí mais em ambientes, vamos dizer assim, onde tu tem muita interferência, né? Porque ele vai ter uma blindagem especial. Então aqui o cabo TP ele é barato, ele oferece uma alta largura de banda e ele é fácil de instalar. Então ele é o tipo de cabo usado para conectar as estações de trabalho, os rostos, dispositivos de rede. E ele pode vir com muitos números diferentes de pares dentro da sua jaqueta, né? Dentro da sua proteção, né? Mas o número mais comum aí que a gente tem é de 4 pares. Aí cada par é identificado por um código específico de cor. O cabo STP, tá, ele já é usado em ambientes elétricos nos quais interferências eletromagnéticas e de radiofrequência são fortes, e aí eu tenho uma blindagem que vai ser um requisito para proteger essa comunicação. Então, notem aqui que esse cabo ele tem uma blindagem metálica que protege isso dessas interferências. Aí tem vários tipos de blindagem. Aqui, tá vendo que tem uma blindagem só em volta de todos os pares. Tem alguns tipos de blindagem, alguns cabos que tem a blindagem em cada par, e outros são blindagem em cada um dos fios, e depois mais no par. Então, tem vários tipos de blindagem. Obviamente que isso aumenta o custo. Existem várias categorias de cabo. Quando a gente vai comprar um cabo, normalmente eles vão te perguntar qual é a categoria que tu quer. Essas categorias elas são atreladas aos recursos que aquele cabo possui, né? A questão de velocidade, de quantos megahertz pode ser transmitido através daquele cabo, né? Para qual finalidade. Então, por exemplo, aqui ele está mostrando desde a categoria 3, o TP, que tu tinha uma velocidade de 10 megabits a 16 megahertz, isso era lá nas primeiras redes Ethernet, né? E é mais usado para linhas telefônicas. Depois veio o cabo 5, categoria 5, que ele trabalhava 100 megabits. Depois vem o 5E, que seria uma extensão, que daí tem taxas de transferências mais altas, né? Trafegava a 1000 megabits. Tem a categoria 6, né? 6A, que já trafega aí a 1000 megabits a 500 megahertz, então ele já é o mais utilizado. E tem a categoria 7, que daí ele já é um cabo STP, que eu consigo trabalhar 10 gigabits ali. Tá? Quais os conectores que são usados com cabo par trançado? A gente tem o conector RJ11, que é para telefonia, tá? E tem o conector RJ45, que é para o cabeamento de rede. Tá? Então, são esses dois tipos de conectores que a gente usa com o par trançado. No cabeamento coaxial e de fibra ótica, né? Esse tipo de cabeamento ele é utilizado a TV a cabo e cabos por satélite. Então, o cabo coaxial, como par trançado, ele vai transportar sinal elétrico e ele tem uma proteção aprimorada em comparação ao cabo UTP, ao cabo um shield twist pair, né? O cabo mais comum. Então, ele consegue aí transportar mais dados, né? E geralmente ele é feito de cobre ou alumínio. Aqui tem a imagem só para mostrando o tipo de cabo, então um terminador, né, um conector, que a gente chama de BNC, ele tem essa trança aqui, que é uma trança metálica, né, depois tem um isolador, e tem o condutor, que é por onde vai passar esse sinal. Tá? Então, aí a gente tem o cabo coaxial. Tá? Onde que ele é usado hoje, né? Então, ele é utilizado por empresas de televisão, a cabo para fornecer serviços e conectar os diversos componentes que constituem o sistema de comunicação por satélite. Também a gente consegue ver esses cabos para conectar os aparelhos de TV, né? E também para conectar aí TVs por satélite ou uma antena convencional na casa, né? Então, mais usados nesse sentido, tá? A fibra ótica, então, a fibra ótica já é um cabo diferente do cabo UTP e do cabo coaxial, porque a fibra ótica ela vai transmitir os dados usando pulsos de luz, né? Então, a gente não tem mais sinais elétricos nesse cabo.
embora não seja normalmente encontrado em ambientes domésticos, apesar de a gente ter hoje muitas redes que chegam com a fibra ótica até o equipamento, depois daquele equipamento, normalmente a gente usa rede sem fio ou uma rede internet. Tá? Como ele não tem sinal elétrico, ele é imune a interferências eletromagnéticas e de radiofrequências. Tá? Aqui tem o esboço de como é feito esse cabo. A gente tem aqui o núcleo dele, né, que é de vidro ou de plástico, e aí a gente vai ter várias camadas aí de proteção desse cabo, tá? Normalmente, para a gente poder transmitir o sinal através de longas distâncias, né, a gente vai usar laser ou LED, né, ou um diodo emissor de luz. O que que acontece? Quando a gente quer um sinal muito distante, uma grande distância, normalmente tu vai utilizar um emissor de laser, que se torna um pouco mais caro. Se tu quer distâncias menores e velocidades menores, aí tu consegue trabalhar com um LED, né, para fazer essa inserção da luz. Aqui os esquemas de fiação do par trançado. Então existe uma norma que a organização TIA e IA definiram, né, e eles definem dois padrões diferentes ou esquemas de fiação, que a gente chama de T568A e T568B. Tá? Isso para instalações de rede, né, empresariais e domésticas. Tá? Então, o que a gente tem aqui? O padrão T568A, ele vai seguir a seguinte ordem: branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. E o T568B, ele faz a codificação em branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. Né? O que acontece? Qual que a gente deve utilizar? Tanto faz. Os dois vão funcionar da mesma forma. Mas numa rede, quando está criando uma rede, tu vai definir, olha, eu vou utilizar cabeamento tal, categoria 5E, categoria 6, categoria 6A, e o padrão de codificação T568A ou T568B. Tu vai definir na tua documentação qual é o padrão que tu vai utilizar, e daí tu vai utilizar sempre aquele mesmo padrão. Tá? Vai ter casos, por exemplo, que quando tu precisa ligar equipamentos iguais, por exemplo, tu precisa fazer uma extensão da tua rede, ligar um switch a outro switch, tu liga um cabo crossover. O cabo crossover, o que é? Um lado do cabo é o padrão A e o outro lado é o padrão B. Né? Quando a gente vai ligar equipamentos diferentes, por exemplo, um PC ao switch, são equipamentos diferentes. Um switch a um roteador são equipamentos diferentes. Aí tu vai ligar sempre, o cabo sempre vai ser os dois lados iguais, os dois lados padrão A ou os dois lados padrão B. A gente chama de cabo direto. Só para vocês entenderem aqui a questão da pinagem e da como que é feita a transmissão e recepção desses pares, tá? Então aqui nesse padrão aqui que a gente trabalha a 100 megabits por segundo, ele transmite pelo par 1, né, e recebe lá, e quando ele vai transmitir para esse outro lado, ele transmite aqui pelo par do laranja, tá? E recebe no laranja. Só para vocês entenderem, ó, tá transmitindo aqui, recebe lá, e obviamente ele vai transmitir para cá, né? No outro sentido, por outros pares. Por isso que tu tem que seguir a ordem correta dos fios. Bom, o comando ping. Sempre que a gente cria a rede, sempre é interessante a gente fazer o quê? A gente testar se ela está funcionando. Qual a forma mais simples da gente testar? Utilizando o comando ping. Tá? A gente sabe que o ping, ele é um utilitário, um comando que ele vai testar a conectividade de ponta a ponta, né, entre o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. O endereço IP, né, ele é o protocolo, na verdade, da internet, né? O protocolo IP, né, o protocolo da internet, ele tem um endereço que identifica o host, né, os hosts finais e os hosts intermediários também, quando consegue configurar eles. Né? E aí, o que a gente faz? A gente configura a rede, a gente quer testar se eu consigo alcançar um destino. Eu vou colocar ping e o endereço IP
daquele destino que eu quero, ou o nome, por exemplo, eu quero testar a internet, ping www.ifaro.edu.br, coloquei um nome, né, um domínio, também ele funciona, né? Então aqui ele está mostrando um exemplo. Estou pingando aqui, H2 está acessível, H2 está aqui, ele vai dar um ping para o endereço lá do H2. Então ele vai mandar um pedido de eco, né? Ele vai passar pela rede, se chegar até lá, ele vai mandar um request, né? Uma resposta para o H1 informando que ele está acessível, né? Um eco replay. Assim que funciona o comando ping. O comando traceroute é um outro utilitário, mas para que ele serve? Ele serve para traçar a rota, por onde que eu vou passar. A gente sabe que a internet, o núcleo da internet, ele é um conjunto de redes, né? E a gente passa por diversas redes até chegar ao destino. Então, por exemplo, aqui, para mim sair de Nova York até chegar em Roma, lá eu vou passar por diversos roteadores, por diversas redes. E o comando tracert, ou comando traceroute, tá? No Windows é tracert, no Linux é traceroute. A gente vai dar o comando, ó, por exemplo, aqui eu estou no sistema operacional da Cisco, ó, traceroute home, né? Ele está traçando a rota para Roma e está mostrando todos os roteadores por onde ele passa. Então, ele saiu daqui, ele passou por Londres, passou por Paris e chegou em Roma. Aqui alguns exercícios que vocês podem fazer depois. E aí a gente termina então esse capítulo 4. Tá? É um capítulo bem curto. E agora o que vocês vão ter? Vocês vão ter aqui, voltando aqui à página inicial do NetAcad, aqui do curso, vocês vão ter então o primeiro grupo de exames que faz referência aos módulos 1, 2, 3 e 4. Tá? São, se não me engano, são 24 questões que vocês têm para fazer, então, até a semana que vem aí, para que a gente possa ter essa informação de como vocês estão. Tá ok? Por hoje era isso. Se tiverem dúvidas, entre em contato.